Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso cafezinho com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra minha vida toda, minha casa, minha família, tudo que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração. Conforme nós estamos caminhando junto com o Catecismo da Igreja Católica, nós estamos falando sobre armas, conforme o índice analítico, e hoje os parágrafos que nós vamos ver é sobre corrida armamentista, onde que vai falar sobre, no parágrafo 2315, que a gente já viu, então a gente não vai ler ele, mas ele falou sobre o acúmulo de armas para conter as guerras. Isso, para o ser humano, vendo como isso como uma artimanha para poder conter a guerra, né? Então, quando você vê assim, tal país está produzindo tanto, tal armamento, então assim, eles vão tendo tipo um respeito devido a todo esse acúmulo de armamentos, onde que fica ali esse olhar, né? Mas correndo um grande perigo de acontecer uma grande guerra. Então, assim, eles veem como uma forma de conter, mas a igreja vem orientar que isso corre um grande risco. Mas ela fala também, aqui onde nós vemos aqui, onde que dá um ênfase maior onde que está, como que é a palavra, não é, não é onde que estão aplicando, a palavra aplicar, onde que estão aplicando o dinheiro corretamente. Então, é este aplicar diante de pessoas que estão passando necessidade, onde de pessoas que estão sendo deixadas de lado pela própria comunidade, pelo próprio mundo, né? Aplicando um uso excessivo ali e deixando as pessoas aqui passar suas necessidades. Então eles falam para tomar esse cuidado, onde que nós estamos vendo sobre os mandamentos de não matar e não roubar. E justamente esses parágrafos estão falando isso. Então que a gente, para não matar as pessoas de fome, deixando a pessoa minguando lá na fome, né? Você vê os países aí, que talvez de investir em armamento, investir nessas situações que possa ajudar o próximo, a caridade. Já no parágrafo 2329 vai dizer assim: a corrida armamentista é uma praga extremamente grave da humanidade e lesa os pobres de maneira intolerável. É o que eu acabei de dizer. Vamos pegar agora o parágrafo 2438. 2438. Que vai nos dizer assim: diversas causas de natureza religiosa, política, econômica e financeira conferem hoje à questão social uma dimensão mundial. A solidariedade é necessária entre as nações cujas políticas já são interdependentes. É ainda mais indispensável quando se torna preciso deter o mecanismo perverso, que impede o desenvolvimento dos países menos avançados. Urge substituir os sistemas financeiros abusivos e mesmo usuários, as relações comerciais iníquas entre as nações e a corrida armamentista por um esforço comum no sentido de mobilizar os recursos e objetivos de desenvolvimento moral, cultural e econômico, redefinindo as prioridades e as escalas de valores. Então, assim, dá para a gente perceber com esses ensinos, né, irmãos? O que a igreja tem nos ensinado é que o uso adequado diante dessa manipulação do acúmulo de armas, né? Onde que essa corrida armamentária, onde que essa corrida de armamentista vem trazer assim para a humanidade um prejuízo na parte da caridade, da comunhão, de você olhar, ter um olhar diferenciado para as pessoas necessitadas.
Mas nós sabemos, como diz, né, os ensinamentos, sobre o que nós já vimos, sobre o armamento, onde que no seu devido lugar todas as coisas sendo usadas para o bom uso, todas as coisas que você vê no excesso, no erro, no mau uso, eu creio assim que a gente tem que corrigi-los. E é isso que a igreja vem fazer, ela vem corrigir com as palavras aquilo que é um olhar de Deus, né, para toda a humanidade. Então Deus não vai ficar aplicando dinheiro ali num armamento para que tenha guerras. Não, ele vai conter e ele quer tratar bem o ser humano. Ele quer que o ser humano tenha vida, vida em abundância. E essa vida em abundância é a vida eterna. É cuidar da nossa alma para que a gente não perca a eternidade. E de que forma? Não dando ênfase ao mal. É você se unir a Deus com o que é bom e você renunciar ao pecado e deixar de lado tudo aquilo que é o excesso, tudo aquilo que é abusivo, tudo aquilo que não convém. Porque o mal, ele se usa também nas ferramentas para que a gente possa ferir o coração de Deus ou desagradar a Deus. Vamos pegar nossa palavra lá em Marcos, capítulo 10, versículo 18, do versículo 17 até o versículo 19. Tendo ele saído para se pôr a caminho, veio alguém correndo e, dobrando os joelhos diante dele, suplicou-lhe: Bom mestre, que farei para alcançar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas bom? Só Deus é bom. Conhece os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não furtes, não diga falso testemunho e não cometa fraudes. Honra pai e mãe. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui o nosso Senhor Jesus, ele cita os mandamentos, e diante desses mandamentos, não furtar, não matar, não cometer adultério, não digas falso testemunho, não furtes, não defraude os outros. Então, essa forma que nós vemos aí do uso excessivo para o armamento, vem como esse defraudar as pessoas necessitadas, né? Aquelas pessoas que estão passando fome. Então, assim que a gente possa compreender de uma forma não política, compreender não de uma forma dizendo o armamento é lícito ou não é lícito, mas sim o que é feito com o dinheiro que é usado para esse armamento em excesso. Então, que isso possa conter o nosso coração para que a gente possa ter um bom entendimento. Tudo que é excessivo não é bom. Então, a gente tem que reter no nosso coração as verdades que vêm de Deus. Deus, que nem você vê, o uso da bebida. Vamos dar um exemplo aqui. Se você fosse tomar o vinho, né, o líquido ali que contém o álcool, numa medida certa, até para você dirigir o carro, já tem uma medida certa. Então, o excesso, o que tira? A lucidez da pessoa. A pessoa não consegue ficar lúcida do que ela está fazendo. Então, assim, tudo que vem tirando ali a lucidez das pessoas, Deus não agrada as atitudes que a pessoa está ilúcida, né? E isso Deus ele vem e anuncia e fala para nós, para que a gente tome cuidado que não aconteça isso. E a mesma coisa com o excesso do armamento, o excesso do mau uso da aplicação ali do dinheiro. É isso que o catecismo vem dizer para nós. Queridos irmãos, é um contexto assim muito amplo, por isso que é bom estudar bastante o catecismo, estudar sobre essa parte das armas, sobre a corrida armamentista, onde que vem falar para nós aqui, trazer muito ensinamento. Mas a gente vai ter mais parágrafos falando sobre isso, que a gente possa ir estudando, possa ir vendo, como é bom a gente entrar nesses assuntos também. Porque tem muitas dúvidas quando fala sobre armamentos, né? Mas que a gente possa compreender o querer de Deus. Aquilo que corre para a maldade, que leva as pessoas a fazer o mal, as pessoas têm que ter um equilíbrio, têm que ter um domínio sobre o que você está fazendo. Desde da bebida que consome, tudo. Então a gente possa estar lícito diante de tudo que Deus nos apresenta, para que a gente faça um bom uso, sem exceder e sem exagerar. É isso que, pelo que eu estou entendendo aqui com o catecismo, que vem trazer para nós essa corrida armamentista, onde que é uma aplicação exagerada, não convém. Então que Deus dê a força para os políticos, Deus dê a sabedoria, dê o entendimento, para que todos saibam fazer uma boa aplicação, dando um olhar diferente para as pessoas que estão passando necessidade. Rezemos.
Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe.